Galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Guilherme Leonardo e hoje eu vou mostrar para vocês o que eu e minha esposa fazemos para ter uma renda extra e complementar nossa renda mensal. Vem comigo. Na panela aqui eu tenho 2 caixinhas de creme de leite, uma de leite condensado e coloquei 4 colheres cheias desse coco aqui que eu gosto de utilizar bastante, o coalhado. Esse aqui é médio, úmido e adocicado. Então vamos lá, vou ligar aqui, tô com a minha luvinha guerreira aqui, de batalha, e aqui não tem segredo, é só mexer mesmo, e quando chegar no ponto o ponto que o recheio ficar uma consistência boa, eu volto com vocês. Alguns momentos depois. Então pessoal, o ponto que o recheio fica, eu gosto de deixar ele, é assim ó. Ele fica mais ralinho, mas quando ele esfriar ele vai dar uma firmada e vai ficar numa consistência boa para estar utilizando nos bolos do pote. Então pessoal, não repara a lua não, viu? Aqui é só para não queimar a mão. Minha esposa queimou a lua toda. Tá pronto nosso recheio de coco. Agora eu vou mostrar a vocês como eu faço os bolos. Tá? Eu vou fazer aqui um bolo de baunilha e todos os bolos eu utilizo os mesmos ingredientes, né? Que muda é só a massa de bolo mesmo. Então aqui eu já untei a minha forma com farinha de trigo. Eu utilizo a farinha de trigo do tipo 1 com fermento. E aí no liquidificador eu vou estar usando aqui 100 ml de óleo. Vou estar colocando 2 ovos. Vou estar colocando aqui, pessoal, primeiro aqui 100 ml de leite, tá? Quando eu unto a forma, eu coloco um pouco de farinha de trigo a mais. Eu jogo aqui também para dar uma quantidade, render um pouco mais no bolo, certo? Eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar a minha massa de bolo pronto. Normalmente eu utilizo as massas da Vilma. E agora eu vou estar utilizando mais 100 ml de leite aqui em cima, para não ficar muito pesado aqui para bater no liquidificador. Agora bateu o liquidificador. Pessoal, terminando de bater aqui, eu vou estar colocando fermento. Normalmente eu coloco uma colher dessa aqui, cheia de fermento. Agora eu vou bater mais um pouquinho. Pessoal, após bater tudo aqui, tá pronto, né? A massa de bolo. Ela fica nessa textura aqui, ó. Geralmente fica nessa textura, tá? E agora é só despejar aqui na minha forma. Raspar bem aqui, porque o bolinho tem que render. Coloquei toda a massa de bolo aqui meu tabuleiro. Aí sobrou uma rapinha aqui na colher. Essa rapinha aqui tem que deixar ali para lamber, que aqui é para manter o shape, né? Então, o segredo aqui é o resto de bolo. Eu como tudo. Fica nessa consistência aqui. Vou tentar mostrar a vocês. Acho que não vai dar muito bom. Vou colocar ali agora no forno. Eu normalmente deixo de 15 a 20 minutos no forno a 230 graus. Não tem um tempo assim fixo, vai de forno para forno, né? Meu forno aqui eu considero ele bom, então eu deixo essa média de tempo aí, de 15 a 20 minutos. E aí, quando o bolo estiver pronto, eu volto com vocês. 2000 anos depois. Pessoal, o bolo já ficou pronto. Eu tive um probleminha que eu gravei aqui, o microfone parou de funcionar, o vídeo ficou com delay, então eu tive que gravar novamente. Porém, eu já tinha esfarelado o bolo. Então, vou mostrar ele aqui a vocês.
Eu já esfarelei ele e ele ficou dessa forma aqui, ó. Eu gosto de esfarelar ele quando ele ainda tá quente, porque aí ele fica mais soltinho, né, no tabuleiro. E aí fica bem tranquilo de esfarelar. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava fazendo o bolo é que eu não utilizo açúcar, porque a mistura para bolo ela já é doce. Então, se eu estar utilizando açúcar, pode ser que os bolos do pote fiquem muito doces e fiquem enjoativos. Então, não utilize açúcar, porque como já vai recheio, né, o recheio já é doce. Então, é isso aí. Eu mostrei para vocês como que eu faço o bolo de baunilha, só que eu não vou estar utilizando ele. Eu já tenho aqui um bolo de chocolate pronto. Eu vou estar fazendo aqui uns bolos, né, de dois amores, que é o recheio de brigadeiro e de ninho. Então aqui eu tenho o recheio de brigadeiro, pega aqui na frente, recheio de brigadeiro, e tenho aqui um recheio de ninho, já pronto, beleza? Eu tenho aqui os potinhos que eu utilizo são de 250 ml. Vocês podem estar utilizando um pouco menor, talvez de 210, mas eu já tinha comprado vários desses aqui, então estou utilizando eles. Então os potinhos, tem as tampas deles aqui, tem as etiquetas aqui também, que eu e minha esposa pedimos para fazer, e eu tenho aqui também um granulado, que a gente gosta de utilizar para finalização dos bolos, de alguns recheios, é claro. Tenho aqui também o líquido que eu utilizo para molhar o bolo. Nesse líquido, eu gosto de utilizar 10 gramas de leite condensado e completo ele até o final aqui com água. Eu gosto de estar utilizando esse líquido porque afeta a validade dos bolos. Então, eu e minha esposa, a gente deixa os bolos com validade de 7 dias. Vocês podem estar utilizando o leite, porém o leite afeta na qualidade, na data de validade. Então, pode ser que vocês precisem colocar uma data de validade menor. O recheio de brigadeiro, eu faço ele com 2 caixinhas de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, um pouquinho de margarina também, e ele eu utilizo chocolate 50% cacau. Então, o recheio não fica tão doce, sabe? Então, eu gosto de estar utilizando dessa forma. E o recheio branco de ninho, eu utilizo 2 caixinhas de creme de leite, uma de leite condensado, um pouquinho de margarina e coloco em torno de 3 colheres de leite em pó. E ele fica aqui nessa consistência. Então, pessoal, vou começar aqui fazendo o bolo de dois amores. Eu começo aqui, tem a balancinha aqui, eu começo com 15 gramas de recheio de ninho. Vou colocar em outro potinho aqui também. Vocês podem estar utilizando também, pessoal, um saco de confeitar com os recheios. Eu adaptei melhor usando a colher, mas vai de cada um. Então, pessoal, depois que o recheio já está aqui nos potinhos, eu uso a colher mesmo aqui para espalhar eles, deixar nivelado no fundo, e aí ele fica dessa forma aqui. Após isso, eu vou estar colocando aqui, deixa eu tirar aqui, colocando aqui 30 gramas de bolo. Eu utilizo um outro potinho para socar o bolo um pouco para ele ficar mais nivelado, ficar mais firme aqui também. Não soca um pouquinho só, não precisa colocar muita força. Eu gosto de molhar com 12 gramas do líquido, entre 10 e 12. Após isso, eu comecei com o recheio de ninho, como eu vou fazer dois amores, eu vou colocar aqui 40 gramas de brigadeiro. Beleza? Também vou nivelar aqui o recheio de chocolate, de brigadeiro. Pronto. Após nivelado, vou voltar com o bolo, vou colocar mais 30 gramas de bolo. E aqui o processo se repete. Soco um pouquinho, molho ele novamente. E agora a última camada, finalizo com o recheio de ninho, mais 40 gramas. Dou uma nivelada aqui, para ficar bonitinho. E aí, para finalizar ele, eu vou jogar um pouquinho de granulado. E aí, pessoal, tá pronto nosso primeiro bolo no pote, de dois amores. Então, pessoal, com ele já pronto aqui,
Fechei ele, tá todo vedadinho aqui já. Pesando aqui, ele fica com 195 gramas. Nós colocamos a validade de 7 dias. A gente gosta de colocar 7 dias, mas normalmente não chega a 7 dias. A gente sempre está vendendo antes de chegar nessa validade. Porém, eu já fiz um teste, deixei um bolo na minha geladeira aqui por uns 10 dias mais ou menos, depois eu comi e estava normal. Mas a gente gosta de deixar 7 dias de validade. Pessoal, terminando aqui toda a produção, com o bolo, conforme eu mostrei a vocês, a preparação ali, eu consigo fazer no máximo 12 bolos. Então tá aqui todos os bolos, né? Eu já tinha alguns ali, então eu só coloquei aqui para mostrar a vocês como é que fica. A gente tem a colherinha, que a gente dá nos clientes quando a gente vende. A colherinha ela é bem boa, bem resistente, ela não quebra fácil, muito boa mesmo. Temos aqui uma sacolinha também, que a gente, se for um ou dois, cabe aqui. Se for mais que isso, a gente tem outras sacolas maiores também. A gente vende os bolos a R$10. E aí a gente vende, eu e minha esposa, a gente vende os bolos na onde a gente trabalha, a gente consegue vender lá por R$10 cada bolo. Então, pessoal, como eu e minha esposa, a gente só vende onde a gente trabalha, e a gente vende também para nossos familiares, e aqui na região onde a gente mora, quando o pessoal encomenda assim, a gente vende, entrega também, a gente consegue ter um faturamento mensal de lucro um pouco mais de R$1.000, vendendo os bolos a R$10 cada. Então, pessoal, é isso. Finalizando aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, crítica, sugestão. Lembrando que é o primeiro vídeo, pretendo fazer mais, mas vamos ver. Aí deixa aí o joinha, se inscreve no canal e até mais, até a próxima.